No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quantos mistérios envolvem esses dois textos que inauguram a Bíblia Sagrada? Quantos anos tem o planeta Terra? Existiu uma Terra caótica? A queda de Lúcifer teria sido a causa da morte dos dinossauros e a transformação dos continentes? E o Jardim do Éden? Bem-vindo à minissérie No Princípio. Então, o texto que nós vamos tomar como base é o seguinte: no princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Então, nós vamos abordar sobre esse assunto, e a princípio você olha, talvez dependendo da sua formação teológica ou acadêmica ou da igreja que você congrega, você pode olhar para essas questões a princípio e pensar, mas isso parece muito óbvio, né? Nós entendemos como é que são a criação das coisas, né? A queda de Satanás, o projeto dele. Eu quero, então, mais uma vez, te fazer o desafio de fazer as perguntas para as respostas que você já tem. Quais são os textos que dão base para esses ensinamentos que nós recebemos acerca desses assuntos que vão ser tratados hoje? Ok? Então, a partir de agora, eu peço que você me acompanhe na tela e nós vamos estar estudando a Palavra de Deus. E não vou dizer que nós vamos estar aprendendo, porque talvez você já saiba, ou talvez diante de tudo que eu te fale, você não concorde e fique com a sistemática que você já tem. Então, vamos estudar juntos. E aí, no final, se for bom para o seu estudo, se for bom para o seu proveito, você pode dizer que aprendeu algo com esse estudo de hoje. Ok? Então, me acompanha para nós começarmos esse episódio número 1 da nossa minissérie. Então, vamos lá. Acompanhando aqui na tela, nós vamos começar com a primeira das propostas, que são as teorias que defendem a queda de Lúcifer pré-criação, ou seja, antes da criação do Gênesis. As teorias de que Lúcifer caindo torna a Terra caótica e inabitada, disforme no caso, é adotada principalmente por pentecostais e neopentecostais. Então essas duas classes, de irmãos em Cristo, são os que mais adotam essa teoria de que Lúcifer caindo na Terra torna ela caótica, sem forma e vazia, e depois Deus vem e faz a criação do Gênesis de uma nova Terra. Tá? Essas teorias são chamadas de, anote os nomes aí porque são vários, teoria do hiato, ou teoria da brecha, ou teoria da lacuna, tudo é a mesma coisa, teoria da ruína e reconstrução, que é a mesma, ou ainda dilúvio de Lúcifer. São teorias aí de Thomas Chalmers, esse rapaz simpático que você vê no canto da sua tela aí. Tá? Então nós vamos estar tratando da teoria da lacuna, que na verdade é o nome mais comum, ou teoria do hiato, que são todas aquelas que eu acabei de falar. Você pode ver que do lado a gente vai ter a Bíblia de Estudo Scofield, e aqui ela não é a Bíblia da qual eu me baseei para fazer o vídeo, mas ela é a Bíblia que baseia esta teoria da lacuna, ou teoria do hiato, como preferir. Ok? Então vamos lá. Essa teoria foi defendida em 1876 por C.H. Pember, em sua obra As Idades Mais Remotas da Terra e a Conexão delas com o Espiritualismo Moderno e a Teosofia. É um nome grande, né? Outro defensor foi o Dr. Arthur Custance, autor do livro Sem Forma e Vazia. Chambers tornou ela popular utilizando-se das notas da Bíblia de Referência Scofield, de 1917, que é esta Bíblia que você vê na tela aí. Essa Bíblia é uma Bíblia muito comum e ela traz anotações ou comentários de Scofield falando sobre várias doutrinas do pentecostalismo e neopentecostalismo. Entre elas, essa teoria da lacuna, a teoria do hiato. Ela traz também a teoria do arrebatamento secreto em duas fases,
ela traz a teoria também das pessoas mortas em Cristo, elas já vão direto para o céu. São uma série de teorias, né, que vem nessa Bíblia comentada, que é adotada em grande parte pelos pentecostais e neopentecostais. Tá? Mas quem seria aí Cyrus Anderson Scofield? É esse moço aí que está simpático, com esse bigodão todo ostentado aí. Ele foi um teólogo estadunidense, né, ministro religioso e escritor, cujo livro best-seller é a Bíblia de Referência Scofield. Então, o livro que ele escreveu que mais vendeu, que mais se popularizou, é a Bíblia anotada de Scofield, ou a Bíblia de Referência de Scofield. Popularizou o futurismo, o dispensacionalismo, né, que os pentecostais conhecem, entre os fundamentalistas cristãos. Então, é uma teoria que chegou até para os cristãos que já tinham uma outra linha teológica. Quando a Bíblia anotada de Scofield traz essas doutrinas nas suas anotações, ela influencia até os fundamentalistas que já tinham uma outra linha teológica. Tá? Então, de acordo com Scofield, a sua conversão ao cristianismo evangélico deu-se através do testemunho de um amigo advogado. Por volta de 1879, Scofield foi assistido por uma campanha em St. Louis, conduzida pelo renomado evangelista Dwight Moody, que você deve conhecer ou ter visto alguma obra ou algum livro desse teólogo, tá? Onde serviu como secretário do IMCA estadual. É relevante informar também que Scofield veio a ser mentorado por James H. Brooks. Também James Brooks é um nome comum entre os teólogos e os ensinadores da Bíblia, né, referente aos seus livros e às suas obras, tá? Pastor da igreja presbiteriana da rua Walnut, em St. Louis, um proeminente dispensacionalista pré-milenista. Então, é um dos que influenciam Scofield no seu estudo bíblico e futuramente na sua crença de linha teológica dispensacionalista pré-milenista. Dispensacionalista é aqueles que creem nas diferentes dispensações de Deus, e pré-milenista que acredita no reino pré-milênio de Jesus Cristo. Tá? As dispensações elas vão falar do tempo da lei, do tempo da graça, vão falar também de que a igreja ela não passa pela tribulação, mas a retirada da igreja da terra é o estopim para que se comece a tribulação na terra. E aí o anticristo tem 3 anos e meio de governo de paz, 3 anos e meio de governo de perseguição, né? E então depois a igreja volta com Jesus, e aí Jesus, né, começa, após a sua vitória, o reino milenar, e depois tem o julgamento final, e resumidamente é isso. Tá? Então, quando a Bíblia de Referência Scofield foi publicada em 1909, a mesma rapidamente tornou-se a mais influente declaração de pré-milenismo dispensacional, que é a linha que James Brooks conhecia. Né? E a popularidade de Scofield como orador de conferências bíblicas aumentava consideravelmente, enquanto na proporção diametralmente inversa a sua saúde continuava a declinar. À medida que ele ia ficando mais popular, ele adoecia mais e estava ficando bem debilitado. Né? Os direitos de exploração de patentes oriundos da sua obra foram substanciais. Né? Scofield construiu aí um grande patrimônio em Dallas, Charlotte, New Hampshire, Douglaston. Scofield, portanto, embarcou em seu prestígio. A venda e o patrimônio que gerou essa Bíblia de Referência Scofield e outras obras que foram geradas, inspiradas por essa Bíblia dele, acabaram fazendo com que ele atingisse um grande patrimônio econômico. Tá? E a gente não está dizendo que é ilícito, que é ilegal, nem nada. É o resultado da obra dele, da Bíblia, com as anotações que ele lançou. É a venda dela por si só e as outras obras que foram inspiradas por essa Bíblia anotada é que renderam um grande patrimônio a ele. Tá? Não é demérito nenhum. Scofield deixou a Igreja Congregacional Independente para se tornar membro da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E aí ele se mudou para Nova York, onde supervisionou o New York Night School of the Bible. Em 1914, ele fundou a Escola Bíblica da Filadélfia, em Pensilvânia, agora chamada Universidade Bíblica da Filadélfia. Certo? Qual que é o significado, né, a significância, né, qual que é a importância religiosa que Scofield tem? A gente, concordando ou não, tem que chegar ao denominador comum de que ele é relevante e significante na crença, né, na fé cristã, principalmente entre pentecostais e neopentecostais. Então vamos lá, o curso de estudo bíblico por correspondência de Scofield foi a base para a formulação da sua Bíblia de referências. Então, além da influência de James Brooks, né, ele também fez estudos bíblicos por correspondência com grandes teólogos e pensadores de diferentes partes do mundo,
e isso foi a base para ele poder então desenvolver a sua Bíblia de referências. Com notas e de ampla circulação, ela foi publicada pela primeira vez em 1909 pela Oxford University Press, tá? Que seria mais ou menos ali a gráfica, né, da Universidade de Oxford. Então, com todas essas anotações, né, e circulando muito, ela foi a primeira vez publicada oficialmente pela gráfica da Universidade de Oxford, ok? As anotações de Scofield ensinam uma visão futurista e dispensacionalista, né? É uma teologia que foi, em parte, concebida no início do século XIX pelo clérigo irlandês John Nelson Darby. Darby também ele é uma figura, um ícone muito importante na disseminação, né, dessa teologia futurista dispensacionalista. Tá? E ela também acabou sendo muito popularizada, muito também em função de Darby. Tá? Que aí existe até o termo que é um trocadilho, que são os darwinistas, que são os que seguem essa linha teológica dispensacionalista de John Nelson Darby, que é a mesma seguida por Cyrus Scofield, né? O qual, assim como Scofield, também teve uma formação na área advocatícia. Então, além de Scofield, né, ter a sua formação na área advocatícia, John Nelson Darby também. Okay? O dispensacionalismo enfatiza a distinção entre a igreja neotestamentária, né, a igreja do Novo Testamento, e o antigo Israel do Velho Testamento. Então, uma das características muito fortes é que o dispensacionalismo, né, que fala que Deus trata com a igreja através de várias dispensações ao longo do tempo, ela separa a igreja do Novo Testamento, tem uma dispensação e um propósito de Deus específico para esse povo, e a Israel do Velho Testamento, Deus tem um propósito e até uns juízos separados específicos para esse povo. Não faz associação das duas coisas, mas apresenta principalmente a escatologia com tratamentos diferentes de Deus para a igreja do Novo Testamento e para Israel do Antigo Testamento. Tá? Scofield defendia que entre a criação e o juízo final existem 7 períodos distintos na relação de Deus para com o homem, né? As dispensações no caso. E esses períodos são as estruturas em torno da qual a mensagem da sua palavra pode ser explicada. Foi em grande parte por influência das notas de Scofield que o pré-milenismo dispensacionalista se tornou influente entre os fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos. Tá? Então, veja a tamanha influência de Scofield e as anotações da sua Bíblia na fé cristã e na forma de conceber a teologia, principalmente a escatologia bíblica. Então, esse é Cyrus Scofield, autor da Bíblia Anotada Scofield, ou Bíblia de Referência Scofield. Ok? Então, voltando à teoria da lacuna, né, foi importante situar quem é Scofield. Essa teoria no Brasil, né, trazida pela influência de Scofield, ela se tornou muito conhecida através da obra de Lawrence Olson, né, e aí ele tem uma obra muito, muito famosa que é o Plano Divino através dos séculos. Se você nunca ouviu falar, talvez você conheça por esse pôster ou por esse quadro aqui. Ó. Tá vendo só? Na casa da minha mãe, por exemplo, ela tem esse pôster muito bonito e colorido, enquadrado na parede com uma bela moldura. E aqui você vai ver que seria a explicação do plano de Deus através dos séculos. E você vai reparar que aí nós temos o Gênesis e antes dele nós temos o conceito de terra caótica, temos aí o Éden mineral, temos aí a queda de Lúcifer, que é o que nós vamos estar tratando neste episódio. Ok? Então, sobre a teoria da lacuna, também conhecida como teoria do caos, teoria do intervalo, teoria da ruína, restauração, teoria do hiato, enfim. Basicamente, o que ela representa? Representa uma aproximação entre o criacionismo bíblico, né, a crença na criação de Deus, o darwinismo, né, que é a teoria de Darwin, a evolução das espécies, a seleção natural do mais forte, mais adaptável, cosmogonias, né, que são as mitologias que envolvem os povos e as culturas em questão, e cosmologias modernas. Tá? É uma tentativa de encaixar, por exemplo, os fósseis de animais e plantas em uma espécie de cronologia que possa inserir a Bíblia na explicação de datações da idade do planeta, por exemplo, que apontam o planeta tendo como milhões e milhões de anos de idade. Tá? Então, basicamente, essa teoria da lacuna
é uma tentativa, tá? Eu entendo que louvável essa tentativa de querer academicamente inserir a palavra de Deus e a Bíblia nas comprovações científicas que já existem, né? Como fósseis de dinossauros, fósseis de plantas, datação de minerais e de rochas com milhões e milhões de anos, e querer pegar a Bíblia e colocá-la dentro dessa explicação. O meu problema em relação a isso é que nós não devemos estar preocupados em inserir a Bíblia nas explicações da ciência, mas em saber certificar dentro da Bíblia as explicações para o que a ciência já diz. Não sei se foi muito claro nisso, mas nós estamos invertendo e tentando fazer a Bíblia ser inserida num contexto científico para que a Bíblia seja aceita, quando na realidade a Bíblia é a verdade absoluta de Deus e a ciência que tem que se inserir na Bíblia para se provar como verdadeira. Tá? Aqui o que acontece na teoria da lacuna é uma tentativa, creio que muito bem intencionada, em fazer com que a Bíblia fosse inserida num contexto científico. Então, na minha visão, aqui é uma inversão de metas e de objetivos. Os defensores dessa teoria da ruína-restauração, eles ensinam acerca de um pré-mundo, né, habitado pelos anjos e por uma raça pré-adâmica, ou seja, antes de Adão, que esses teriam se rebelado com Satanás, né, juntamente com, e por isso teriam recebido o juízo de Deus através de uma grande inundação conhecida como o dilúvio de Lúcifer, onde existia a raça pré-Adão, né, entendendo aí por homens pré-históricos, né, das inscrições na caverna e dos fósseis, e a era dos dinossauros, da qual se também tem os fósseis que nós encontramos até hoje. Como se não bastasse, ainda tentam explicar a origem dos demônios como uma classe diferente dos anjos, ao afirmarem que a raça anterior à de Adão seriam espíritos desincorporados dos homens que se uniram à rebelião luciferiana. Então, resumindo aqui, eles estão querendo dizer o quê? Antes do Éden, antes da criação, antes da terra sem forma e vazia, existia já uma terra praticamente como a criada pelo Éden, mas habitada por anjos e por espíritos desincorporados. E aí, quando uma parte desses anjos, juntamente com uma parte desses espíritos, se une ao propósito de Lúcifer em querer ser semelhante ao Altíssimo e fazer seu trono no mais alto e tal, aí então eles são condenados e expulsos. E aí essa expulsão de Lúcifer, ela seria pelo tamanho poder que o querubim ele detinha, né, o tamanho poder que o querubim detinha, ele é arremessado na terra, e aí o seu corpo, né, o seu corpo angelical, cheio de poder ainda, o impacto que ele causa na terra é suficiente para destruir os dinossauros, né, pela explicação do cometa que destrói os dinossauros. E essa explosão, essa cratera que ele abre, esse abalo nas placas tectônicas, causa também uma grande inundação que seria um vestígio para um primeiro dilúvio, que é o dilúvio causado pela queda de Lúcifer. Então, basicamente, a teoria da lacuna está querendo dizer essas informações para a gente. Aí tem um problema porque, assim, a mesma teologia pentecostal e neopentecostal que ensina angelologia ou demonologia, que os demônios eles são, na verdade, anjos que rebelaram-se a Deus e deixaram de ser anjos para virar espíritos caídos ou renegados. Tá? Essa teoria da lacuna, na verdade, explica que pode ser que esses demônios eram espíritos desincorporados que também fazem parte da rebelião de Lúcifer. Então nós temos aí praticamente uma contradição de uma coisa com outra. Aí muitos cristãos, mesmo alguns fundamentalistas, eles se deixaram levar por essa associação entre criação e evolução para defender a proposta de que Deus apenas teria dado o toque inicial e daí em diante ele passou a ser um supervisor na ordem evolutiva. Só que isso está muito parecido com o deísmo, né? Então, na verdade, as pessoas estão tentando ser politicamente corretas ou socialmente aceitas em querer aceitar a ideia de inserir a palavra de Deus numa compreensão científica, para serem considerados como verídicos também, quando na verdade o correto é você ter a Bíblia como verdade absoluta e deixar que os outros que se provem. Aqui na verdade é uma tentativa de ser ali o amigo da vizinhança, na minha humilde forma de ver. Tá? Embaixo tem algumas referências aí dessas teorias de onde elas são tiradas e desses comentários que são feitos. Ok? Então, nós temos agora uma segunda proposta. Né? A Terra era ou tornou-se sem forma e vazia. É uma questão muito interessante porque nós temos que nos ater a algumas coisas básicas, que é a conjugação do verbo, que é a língua original e que é o contexto onde está sendo aplicada essa conjugação de verbo. Tá? Então era, para a gente ter uma ideia aqui, no verbo original hebraico, hayá,
é tempo perfeito do indicativo. Tá? Tempo perfeito do indicativo. Era é uma afirmação de um tempo perfeito que está indicando uma condição. Se fosse no tempo imperfeito, era possível traduzir por tornou-se, tá? Indicando que antes era de outra forma, que já não é mais. Então qual é a diferença? Era indica que realmente era assim. Tornou-se quer dizer que havia uma outra forma da qual já não é mais e agora é na condição que se conhece. Tá? Imagina você pega um biscoito e você pega aquele biscoito que ele já é fabricado num formato de pirâmide, por exemplo. Né? Você tem ali um triângulo. O biscoito já é fabricado naquele formato. E aí você conta, né? Aquele biscoito ele era no formato de triângulo. Se você tem aquele biscoito que você quebra ele no meio onde tem um pontilhadinho, ele se torna 2 pedaços, aí você tem a fabricação original e você tem só uma metade. Aí você pode afirmar, aquele biscoito tornou-se em formato de triângulo, porque ele tinha uma outra forma, mas depois da quebra ele passou a ter a forma que agora conhecemos. Essa é a diferença da aplicação do tempo perfeito indicativo e no tempo imperfeito do indicativo. Era é tempo perfeito, indica que sempre foi assim. Tornou-se é imperfeito, indica que era de uma outra forma, mas agora já não é mais como se conhece. Ok? Primeiro, então, a gramática básica, pegando o verbo original do hebraico, hayah. Ok? Todavia, o texto de Gênesis está nos ensinando que Deus criou todas as coisas e que o escritor está fazendo alusão ao primeiro estado da matéria. E aí, sibará, né, do hebraico, o verbo criar no hebraico, né, e kitsu no grego, estão associados aos atos criativos de Deus ou ao que somente Deus pode fazer, visto que não são ações impossíveis aos agentes humanos. Temos, por outro lado, no latim, a expressão creatio ex nihilo, que igualmente nos conduz à noção do criado a partir do nada. Então, na tradução dos verbos originais, né, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, o verbo bara, seja no hebraico original, ou kitso no grego, ou creatio ex nihilo do latim, todos esses 3 verbos eles são usados única e exclusivamente na Bíblia Sagrada a criações de Deus. Quando o homem cria alguma coisa, não se usa o verbo bará. O verbo bará é somente para Deus. Tá? Então, raríssimas vezes você vê essa inscrição, porque Deus, de fato, cria as coisas do nada, na criação de tudo. A partir do primeiro dia até o 6º, quando ele cria o homem de fato. Então, só quem pode criar do nada é Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é isso. Se Deus cria a partir do nada, essa terra sem forma e vazia, ela já era uma matéria, da qual Deus cria as coisas. Tá? Não existia uma outra terra e uma outra matéria para que Deus, então, recriasse ou transformasse o que já existia no que agora é. Mas ele cria do nada pela ideia original do verbo. Não é demais lembrarmos aqui as palavras do autor do livro aos Hebreus. Então, em Hebreus 11:3, você tem aí: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, Deus cria pela sua palavra do nada. Ele não cria baseado naquilo que ele viu em outro momento, em outro lugar, de um outro jeito. Tá? Hebreus 11:3. Portanto, o mundo foi criado pela palavra a partir do nada, e Deus não se valeu de matéria pré-existente ou modelos anteriores. Tá? Pela concepção simplesmente da conjugação do verbo era e do verbo criar do original, que é somente atribuído a Deus, a gente pode entender isso. Tá? Nem mesmo no mundo espiritual, como pretendem alguns, mas a Bíblia revela que a primeira matéria era informe, sem forma, e que o Espírito de Deus movia-se sobre a matéria recém-criada, dando forma ao que era informe, enchimento ao vazio e ordem ao que estava caótico. Então existia uma terra caótica. O caótico quer dizer desordenado. Tá? A terra caótica não era uma terra habitada que tinha Éden mineral, que tinha dinossauro, que tinha anjo, não é nada disso. Não há nenhum texto bíblico que dê informações sobre essa terra. Tá? Tudo aponta, tudo indica, tudo confirma que Deus pega uma matéria, né, uma matéria pré-existente, que é uma terra que não tem formato. A gente pode até querer nos dar o direito
gramaticalmente de dizer que o planeta provavelmente nem fosse redondo. Então, tá? Ele era sem forma. Se ele era sem forma, não era definido se era quadrado, se era redondo, se era triangular, se era retangular. E era vazio. E esse vazio é no conceito de que não era habitado, não havia vida que habitasse este planeta. Ok? O contexto de Gênesis 1, 2, né, ele apoia o contexto de era ou tornou-se. É uma coisa que a gente tem que questionar, porque se a gente pega, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí você vai ler depois lá, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O contexto desse versículo, ele apoia mais a ideia do que? De era ou de tornou-se. A gente pode pegar toda a criação que Deus faz nos 6 dias e a gente pode chegar a uma conclusão baseada no que Deus diz a respeito disso. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. Então a gente já pode chegar a algumas conclusões. Por exemplo, então o pecado ainda não havia contaminado a terra, logo não era possível Lúcifer haver caído ainda. Vai contra o caráter de Deus considerar bom algo já tocado pelo pecado. Desse modo podemos afirmar que a terra era sem forma e vazia, não era consequência da explosão causada pela queda de Satanás. Se Deus pega tudo sem forma, ele cria e no final do último dia ele fala tudo isso é muito bom, é porque não teve pecado ali. Como que Deus pode olhar para algo que tem pecado envolvido e falar é muito bom? Entendeu? Porque se Satanás ele cai numa primeira terra, que aí todos que defendem a teoria da lacuna concordam que o planeta é o mesmo. Se Satanás cai ali e ele destrói dinossauros, muda o formato dos continentes, faz ali um grande dilúvio. Se ele toca ali e com ele vem todos os rebelados, o pecado da rebelião estaria em contato com a Terra. Entendeu? Então ele teria introduzido o pecado no mundo. Então se Deus ele pega tudo sem forma, ele cria do nada. Ele cria do nada. Ele olha no último dia e fala tudo que eu fiz é muito bom. Ele não vai dizer que é muito bom algo tocado pelo pecado. É uma questão de lógica fazendo uso do texto. Não é achismo, não é fantasia. É uso do texto. Mais importante ainda, olha, a própria Bíblia nos ensina de que forma o pecado entra ou contamina o mundo. E pasme, não é por meio de Lúcifer. Paulo fala mais de uma vez que Adão introduziu o pecado no mundo. Então veja bem, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entendeu? Então, olha só, por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi por um querubim, não foi por um anjo caído, foi por um homem. Entendeu? Aí Gênesis 3, 17 e 18. E a Adão, Deus, a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Vê que Deus, nesse exato momento, amaldiçoa a terra por causa de Adão. Você acha que um anjo rebelado, caído, com mais um monte de rebelde caindo na primeira terra que tivesse existido, não teria contaminado e também amaldiçoado a terra? E aí você vai dizer assim, não, mas aí a queda dele foi tamanha que explodiu e acabou com tudo. Se acabou com tudo, como é que você prova que esses fósseis que se acham de dinossauro hoje é dessa época se acabou com tudo? Não, a Terra ficou sem forma, mas alguma coisa sobrou, vazia. E aí? Então é querer fazer força para o texto entrar na explicação que mais me agrada. Quando na verdade aqui, se a gente pegar o texto puramente, sem tentar inventar ou enfeitar o pavão, por um homem entrou o pecado no mundo. E aí você tem um versículo que dá o exato momento. Deus fala, porque você deste ouvido à voz da mulher e comeste da árvore que eu disse para não comer, então maldita é a terra por sua causa. A partir daqui ele é amaldiçoado. Então é a partir de um homem que o pecado entra no mundo. Tá? O texto por si só, ele é autoexplicativo. Só se quiser empregar muita energia em querer provar o que o texto não está dizendo. Tá? Eu posso dizer 100% aquilo que o texto diz, mas não posso afirmar 100% que ele está dizendo aquilo que ele não diz.